Trouxe a Bíblia? Bíblia física, Bíblia no celular, Bíblia no tablet, né? O pastor Mário de Oliveira fala tablete. Quando ele vai falar assim, vamos fazer um selfie, ele fala, vamos ceifar. E pegou esse negócio. Onde você vê o pastor Mário de Oliveira, é uma pessoa especial para nós. Então abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, no capítulo 5. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Eu vi na destra é mão direita, versículo 1. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, dizendo, quem é digno de abrir esse livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Então eu chorava muito, João, porque ninguém for achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos, nem de ler, nem de olhar para ele. Então, um dos 24 anciãos disse, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões um cordeiro, como que se havia sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Oremos. Pai, pedimos perdão dos nossos pecados, que o Senhor fale conosco de forma precisa, de maneira que a Tua palavra edifique o nosso espírito, que ela sacie, Senhor amado, a sede da nossa alma e resolva os conflitos dela, que ela sirva de cura para o nosso corpo e esperança para a nossa vida aqui na terra e vida eterna com Cristo Jesus. Fala o que nós precisamos, não o que nós queremos. Ajuda-nos, porque estamos anunciando um reino que é eterno, que jamais será fim. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Primeiro nós vamos nos localizar aqui. Irmãos, Jesus ele teve vários discípulos, porém 12 apóstolos. Discípulo é uma coisa, apóstolo é outra. Apóstolo é aquele que vem após. Então, entre todos os seus discípulos, tinha 12 que obedecia mais, que estavam mais junto com ele, que estavam destinados por ele a ficar no lugar dele depois que ele fosse morto e subisse, ressuscitasse e isse ao céu. E o apostolado terminou com Paulo. Então, irmãos, hoje o que nós temos são discípulos. E a palavra discípulo é uma palavra que nós achamos bonito, mas não é politicamente correto se a gente pegar e olhar esse mundo de hoje, essa geração mimimi. Porque discípulos são pessoas que estão sendo disciplinadas. E disciplinado é uma coisa que ninguém gosta de ser. Principalmente o crente, que às vezes não pode falar nada, ele corre para outra igreja lá. E às vezes você tem que puxar a orelha dele aqui, ele vai fazer uma visita lá, a turma passa a mão na cabeça dele lá e não, aí acabou. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus, e eu sei que aqui tem bastante, você pode dar uma glória a Deus? Ele sabe que o mestre tem na mão 2 coisas, a vara e o cajado. O
O cajado é o que aponta o caminho certo. O cajado é a Bíblia, são as Escrituras. O cajado são os ensinamentos, mas a vara é a correção. Mas pastor, Deus castiga? Castiga? Está lá em Apocalipse. Ele castiga e repreende todos aqueles que Ele ama. E quando você castiga o seu filho, quando você dá uma palmadinha nele, você não faz isso porque está com raiva ou porque está com ódio. Você faz isso para ele andar certo. Porque o dia que ele estiver perto de você, ele tem que saber que andar com moral, com ética, para não sofrer no mundo lá fora. Até mesmo quando Deus te coloca no vale, é uma prova de amor. Pastor, eu estou no fundo do poço. Olha, ao meu redor não tem nada. Mas se você olhar para cima, você vai aprender que o poço, irmãos, quando Deus coloca a gente lá, é para a gente olhar para cima, porque é lá do alto que vê o nosso socorro, bem presente, na hora da tribulação. Porque o crente, quando ele está bem de vida, ele ora para baixo, ele ora para o carro que ele trocou, ó, que benção. Ele ora para casa, ele ora para as viagens, e nada disso é pecado, viu, irmãos? O pecado é você entender, irmãos, que você, cada vez que olhar para o seu carro novo, você tem que olhar que aquele carro novo, ele veio, mas ele não é a principal coisa da sua vida. O principal é Deus que te deu o carro, que vai abençoar o carro e ajudar você a pagar o carro. Porque às vezes o carro vem com o carnê. Entende, irmãos? Problema nenhum, isso não é pecado, não. Então, nós estamos falando aqui desses discípulos, e mesmo assim, um deles traiu Jesus, e no lugar dele foi colocado Matias. Entende, irmãos? Porém, na transição do evangelho entre os judeus, os israelitas, para os gentios, houve um apóstolo fora de tempo chamado Paulo, que foi chamado pelo próprio Jesus quando viajava para Damasco, a fim de prender e matar os crentes que ali estavam. Quando a Bíblia fala assim que Paulo olhou para aquela luz, caiu do cavalo e ficou cego, ele fala assim: quem és tu, Senhor? A palavra lá escrita é: quem é tu, Yahvé? Que eu penso que eu conhecia, mas agora eu estou te vendo face a face. Para cada um, Deus destinou um mistério e um ministério. Mas não é porque Deus gostava mais de um de outro. Por que ele deixou Pedro para ser o chefe da igreja? Porque ele era o mais severo, mas ele também era acessível. Mas entre todos eles, irmãos, o único que não morreu de morte morrida, de morte matada, foi João. E eu perguntando para Deus tudo, querendo descobrir por que João escreveu o Apocalipse. João, ele sabia escrever, ele tinha um pouco mais de cultura do que Pedro. Mas quem tinha mais cultura era Pedro. Era Paulo. Mas por que Deus então pega esse homem e resolve deixar o único morrer de morte natural e revelar o Apocalipse? O segredo está. Primeiro, ele é o apóstolo do amor. Porque Paulo sempre fala, vocês têm que se pegar a fé, a esperança e o amor. Mas nesses três, o maior de todos é o amor. Porque tudo passa, mas o amor jamais acaba. Então dá uma glória a Deus aí, por favor, em nome de Jesus. Segunda coisa, ele não escreveu sobre os milagres de Jesus, mas escreveu sobre a pessoa de Jesus. Os três evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são sinóticos, ou seja, eles escrevem os milagres do ponto de vista de quem está assistindo o milagre. Quando Marcos escreve os milagres do ponto de vista de Pedro. Quando Lucas escreve os milagres do ponto de vista de Paulo, que aprendeu com os discípulos. Mas quando João escreve, ele escreve só a pessoa de Jesus. Era o discípulo que não estava interessado nos milagres, ele estava interessado na pessoa de Jesus. Porque se você está aqui só por causa de milagre, irmãos,
Deus pode até te curar, mas Deus quer fazer muito mais do que isso aí. Ele quer que seu nome esteja escrito no livro da vida. Ele está interessado na tua salvação. Lembra daquele paralítico que desceu pelo telhado? Quando aquele paralítico chegou assim, na altura que Jesus estava, eles conseguiram descer o paralítico por uma corda, e aqueles amigos ajudando ele a descer lá. Quando Jesus vê a fé daqueles 4 e vê a disposição do paralítico, ele não vai curar o paralítico. Ele vai falar assim: filho, os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Você entendeu, irmãos? Porque a melhor coisa que você tem, a maior riqueza, é você ser salvo, lavado, batizado, tomando a Santa Ceia, participando da nova aliança. Você ter o nome escrito no livro da vida, porque vai passar o céu e a terra, tudo isso aqui um dia vai passar, mas a sua casa está preparada nas mansões celestiais, onde as ruas são de ouro. Mas eu acho que quando Jesus ia tomar a decisão de quem escreveu o Apocalipse, eu acho que Deus, quando foi tomar a decisão, quem é que eu escolho desse para escrever o Apocalipse, eu acho que o ponto culminante foi que quando Jesus estava pregado na cruz, de todos os amigos e apóstolos, o único que estava do lado da mãe dele era João. Porque João estava com Jesus na hora boa e na hora ruim. Ele estava com Jesus no monte da transfiguração, mas também estava com Jesus no momento de dor e sofrimento. Por isso, irmãos, igreja não é para você frequentar só quando tem um movimento bom, só quando a coisa está boa. Às vezes a igreja, todas elas passam por um momento de tribulação, por um momento de tempestade, mas você tem que ser, como o Salmo 15 fala, você promete, você fez um voto, mesmo que você se dane, mas você não muda. Está difícil dar uma glória a Deus agora, irmãos? Eu creio que quando Deus foi... Eu creio, estou conjecturando, que essas 3 coisas, essa última foi o tudo. Deus falou para os seus anjos lá: esse cara não vou deixar ninguém matar ele. Eu vou reservar porque eu tenho algo especial para ele. Irmãos, dá uma olhada para a pessoa do lado. Talvez a pessoa do lado de Deus tenha reservado algo especial para ela e você não está sabendo. Ei, glorifica o nome de Jesus, irmãos. Irmãos, Deus não está brincando hoje aqui. Ele está profetizando que tem gente que tem coisa especial que o outro não vai ver, mas ele vai ter. E João, então, ele pastoreou várias igrejas. E uma das igrejas que ele pastoreou foi a mais difícil, foi a que ficava em Éfeso, onde eles adoravam ali uma deusa chamada, de um lado, Artemis, e pelos gregos, Diana de Éfeso. A estátua dela é a cabeça de uma mulher e ela tem um monte de seio, na frente e nas costas. E todo mundo naquela cidade era obrigado a se prostituir, homem e mulher, pelo menos uma vez por ano, para se dedicar àquelas deusas. E quando a carta à igreja de Éfeso é escrita, ele fala assim para o pastor: eu sei que onde você está é o ninho das cobras, é onde Satanás habita, mas eu coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Continua pregando, porque eu serei com você todos os dias da sua vida. Só seja fiel, porque quem for fiel vai receber a coroa da vida. Aí o imperador romano vai lá e prende João. Irmãos, o diabo pensa que, bom, agora o imperador romano prendeu João, ele vai matar João, acabou o cara especial que Deus deixou aí para escrever o Apocalipse. Mas, irmãos, o diabo, até quando ele nos prejudica, ele está ajudando, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e hão de herdar a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Todas as coisas. Pneu que fura, o carro que bate, a doença que veio,
a gripe que te segura em casa, a gasolina que acaba, tudo aquilo está cooperando para fazer de você, irmãos, aquilo que Deus quer que você seja. Hoje você não vai saber disso, mas quando você chegar e abraçar o Mestre, você fizer assim, você sentir a essência de Jesus Cristo, daquilo que Ele é, você vai entender que tudo que passou na sua vida, Ele sempre teve no controle, sempre teve no controle, sempre teve no controle. E o imperador romano fala assim, eu vou matar esse cara, eu vou matar ele de um jeito bem doloroso, vou expor ele de um jeito bem doloroso. E vou dizer uma coisa para você, irmão, amizade com o diabo não adianta, irmão, você nunca vai fazer. Eu sei que quando uma pessoa, ele está recebendo um espírito, ele fica meio perturbado, se for lá no centro, fala assim, não, é que você é médio, você tem que evoluir, você tem que... Não, demônio, irmão, você não trata, você não evolui, demônio você pisa na cabeça, manda embora em nome de Jesus, que o lugar de demônio é debaixo dos nossos pés. Dá uma glória a Deus aqui. Eu vou matar esse cara de um jeito espetacular. E botou ele num tacho de água fervendo. Só que João não queimava. Você entendeu o que eu estou falando, irmãos? Engraçado que você vê que a palavra de Deus ela inova. A Bíblia fala que você passa pelas águas e elas não vão te submergir, elas não vão te afogar, como Israel passou, como os hebreus passaram pelo Mar Vermelho, como Josué passou com os hebreus ali no Rio Jordão, e fala, se passar pelo fogo, eles não vão te queimar. Aconteceu isso com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas água quente não cozinhar o crente, Deus não tinha falado desse negócio. Porque tem muita coisa nova, irmãos, muita armadilha nova. O pecado evolui assim, mais do que celular, sabe? Então vamos botar ele no tacho de água quente. E botou João no tacho de água quente, só que a água não queimava, e ele não morria, e ele não cozinhava. E o imperador falou assim, vamos tirar esse cara daí, porque esse cara não está morrendo, o fogo está lá, e nós estamos assando, a água está borbulhando, e se nós não tirar esse homem e esconder esse homem, vão pensar que ele é um semideus e que o Deus dele é verdadeiro. Aí ele tirou João, e para esconder João, mandou para ele de Patmos, uma ilha de formação vulcânica que é impossível fugir dela. Mas Deus não queria que João fugisse mesmo. O lugar onde você está é exatamente o lugar onde Deus colocou você. Não queira fugir, não queira, irmãos, adiantar as coisas, irmão. Não queira queimar etapa. Espera confiantemente no Senhor. Espera com paciência no Senhor, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Seja paciente, irmãos. Deus está trabalhando com você, Deus está trabalhando na tua vida, Deus está trabalhando na tua família, e você quer correr para quê? Você é um ser eterno. Desde que você aceitou Jesus, a morte não tem mais poder sobre você. Se você um dia morrer, você vai ressuscitar no grande dia que Ele aparecer nas nuvens, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e ressuscitar você. Mandou ele para ir de Patmos. E o diabo estava contente. Eu falei, não conseguiu matar, mas agora consegui isolar. Irmãos, por mais que o diabo tente, ele sempre vai estar te empurrando para o sucesso. Lembra de José? Lembra do sonho de José? Lembra do ciúme, da inveja dos irmãos? Empurrando ele para a morte? Vendendo como escravo para os mercadores? E ele vai parar na casa de Potifar. E da casa de Potifar, quando ele dá uma melhoradinha, ele vai parar na prisão do Egito. Mas da prisão do Egito, ele foi parar, sabe aonde? Como governador do grande Egito. Então, irmãos, no reino de Deus é subindo, é descendo que se sobe, é perdendo que se ganha, é desaparecendo que se aparece, é se humilhando que se é exaltado. Por se você está sofrendo hoje, irmãos, dá um glória a Deus. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando com você, irmãos. E aí ele escreveu o Apocalipse. E logo que ele escreveu o Apocalipse, ele viu Jesus. Ele viu Jesus. Daqui para cima, no céu, daqui para baixo, das nuvens na terra. Aqui para cima, aquele cabelo branco,
que significa experiência, sabedoria. Olhos como chama de fogo, porque hoje aquele fogo dos olhos dele batiza com o Espírito Santo. E vou falar de novo, irmão, você não pegou. Aqueles olhos de fogo que está lá no primeiro capítulo de Apocalipse, hoje ele te batiza com o Espírito Santo e com fogo, com línguas estranhas, com dons espirituais. Mas depois da grande tribulação, os olhos de fogo é juízo. Então fica a primeira parte, que é bem melhor. Viu que da sua boca saíam vozes, e vozes que eram como o barulho de muitas águas. E se você perguntar para mim qual o significado disso, é a igreja glorificando. É a igreja glorificando. Ô, meu irmão, vamos lá, é a igreja glorificando, é a igreja cantando, é a igreja exaltando, é a igreja falando língua estranha, é a igreja glorificando o Todo-Poderoso, é a igreja levantando a sua voz, é a igreja aplaudindo em todos os lugares, dos quatro cantos, a gente louvando o nome de Jesus. E daí quando ele olha, ele tem aquele mesmo peitoral que foi feito por Moisés para colocar no sumo sacerdote Araão. Porque quando Jesus ele morreu na cruz, ele mudou o sacerdócio. Eles eram levitas, e o levita era o sumo sacerdote, e todos os sacerdotes eram levitas, mas aí então ele terminou aquele sacerdócio em Caifás. E ele fundou um novo sacerdócio, do qual ele mesmo é o sumo sacerdote, e se fez sacrifício por nós. Naquele tempo, só levita servia no templo. Mas Jesus, com o sangue dele, comprou homens. Vê se tem um homem do lado aí. Comprou mulheres. Vê se tem mulheres aí, irmãos. De toda a tribo e língua e nação. Antes era só israelita, era só levita, mas agora pode ser asiático, pode ser índio, pode ser negro, pode ser branco, pode ser mestiço, pode ser alto, pode ser baixo, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser o que for. Ele comprou você com o sangue dele e fez para Deus reis e sacerdote. E na sua cintura, sim, nuvens, que são os anjos, as milícias do céu, que seguem o Cordeiro para onde ele vai. E Salmo 91 diz que Deus determinou pelo menos um daqueles anjos, deu ordem ao seu respeito. Por isso, irmão, não vá no lugar que um anjo não entraria. Não beba uma coisa que um anjo não beberia. E não fale uma coisa que um anjo não falaria. Que você quiser ter comunhão com Deus, quer ter o seu anjo ao seu serviço, aprende a ser pessoa disciplinada. Sede santo como é santo o vosso Pai que está no céu, porque sem santidade ninguém verá Deus. Essa igreja nova que estão abrindo, que estão falando, que não mexe com o pecado, que nada é pecado, que lá tudo pode. Não, eu prego e o povo vem. Irmãos, eu sou atalaia e tenho obrigação de dizer para você essas coisas. E quando ele olhou assim, estava lá daqui para cima para o céu, entre o céu e a terra, os anjos, mas os seus pés estavam na terra. E os seus pés eram como latão reluzente, como se tivesse saído da fornalha, porque o latão é o metal que mais dá liga na solda. Significa o quê? Que ele tinha acabado de criar entre nós e Deus uma liga, um novo e vivo caminho pelo seu corpo, pelo seu sangue. Lembra quando ele estava vivo e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? O nosso relacionamento com Deus estava quebrado. Mas agora, ele soldou. E todas as vezes que você ora a Deus no nome de Jesus, o seu Pai te ouve, e o socorro vem, e o anjo vem, e a bênção vem, e ele te ouve. E ele escreve as 7 cartas às 7 igrejas e fala assim: ó, eu estou no meio da igreja. Por isso, esse negócio de ser crente sem igreja, esquece isso, irmãos. Isso é coisa de quem não quer servir a Jesus. Ah, pastor, mas eu não sou o templo. Você é o templo, sim. Fica de pé. Olha que templo bonito aí.
Ele é o corpo dele é o templo, porque dentro dele tem uma alma e dentro dele tem um espírito. E se ele é cheio do Espírito Santo, ele também tem o Espírito Santo. Amém? Mas não é igreja. Mas como, pastor, que a igreja não é templo? Igreja é aquele povo que se reúne. Você só é igreja quando você tem um povo que você se reúne. Quando você é ensinado, é disciplinado, e você toma a Santa Ceia, e você contribui. Você só é igreja quando você vai na igreja. E ele escreve a carta às 7 igrejas, e ele começa lá atrás e termina com a Laodiceia. E a igreja perfeita que Deus deseja é a igreja de Filadélfia, igreja do amor fraternal. E aí ele vai escrevendo, irmãos, sobre o quê? Sobre o final do tempo da graça, a grande tribulação, e como isso iria acontecer, qual que era o momento decisivo do arrebatamento da igreja e do juízo de Deus sobre a terra. Começa no capítulo 4, mas no capítulo 5, quando a coisa vai começar, João vê na mão de Deus um livro selado com 7 selos escritos por dentro e por fora. Aqueles 7 selos, irmãos, são os acontecimentos futuros. Arrebatamento da igreja, os 4 cavaleiros de Apocalipse, as 7 pragas, as 7 trombetas e os 7 flagelos. Tudo aquilo estava escrito. Por fora, Velho Testamento. Por dentro, que não foi revelado, Novo Testamento. História que ainda estava sendo escrita pela igreja. Isso é mais ou menos nos anos 60 depois de Cristo. No Velho Testamento, os pecados não eram perdoados, eles eram encobertos pelo sangue de animal. Toda vez que uma família levava um bezerro, um cabrito, ou levava uma ovelha para sacrifício no templo, para perdão dos pecados, os pecados eram colocados debaixo do tapete, era encoberto, mas a conta não estava paga. É que nem você, quando você não tem dinheiro, você vai lá e passa o cartão de crédito. Um dia a fatura chega. Quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz, ele pagou a fatura dos pecados que foram cometidos antes dele. Lá no Éden, todos os pecados daqueles que andaram conforme a palavra do Senhor, que tinham seus pecados encobertos. E também todos os pecados que seriam cometidos por crentes convertidos, até a volta de Jesus Cristo. Aquele testamento, irmãos, ele só podia ser aberto por uma autoridade que era maior do que quem escreveu. Se você entender testamento, entender um pouquinho direito, você sabe que você pode fazer um testamento. Mas quem pode abrir esse testamento é só o juiz, junto com o advogado da família. Quem escreveu Gênesis, irmãos? Moisés. Os 5 Pentateucos, mais o livro de Jó e mais alguns salmos foi escrito por quem? Por Moisés. E nós temos aí, irmãos, cerca de vários autores. Entre todos os autores que escreveram a Bíblia, o único que não era israelita judeu era Lucas. Escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o Atos dos Apóstolos e escreveu os Hebreus. Agora precisa de um juiz, de alguém que é maior, de alguém que garante que tudo que está naquele livro, por fora e por dentro, vai ter validade. E você vai entender por que eu falei de Jesus Cristo entre o céu e a terra agora. E diz que João, alguém fala assim para João, olha, só que tem uma coisa, não tem ninguém aqui digno de abrir o livro, nem no céu e nem na terra. E diz que João começou a chorar, falou, mas como é que vai ser agora? A história está perdida, foi tudo em vão. E lá diante do trono de Deus, onde eu estava sentado, tinha 24 anciãos. 12 das 12 tribos de Israel do Velho Testamento, os salvos do Velho Testamento, e o total dos salvos do Novo Testamento, os 12 apóstolos. Todos os salvos estavam ali representados.
Estava ali anjo, arcanjo, querubim, serafim, e até aqueles 4 seres viventes que a Aimee viu numa pregação, numa praça, que está lá no capítulo 6 de Ezequiel, que aparece tanto em Apocalipse. Rosto de homem, rosto de boi, rosto de águia, rosto de leão. E quando eu olhava para aqueles 24 anciões, irmãos, ali estava Abraão, ali estava Enoque, ali estava Moisés, ali estava Elias, ali estava Daniel, ali estava Sadraque, Mesaque, Abednego, ali estava Malaquias, ali estavam os discípulos, ali estava Maria, mãe de Jesus, ali estava uma porção de gente. Estava Aimee McPherson, estava Haroldo Williams, estavam os pastores que morreram durante essa Covid, estavam todos ali, mas diz que ninguém ali era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ninguém poderia garantir aquela vitória. E diz que João começou a chorar, porque a nossa vida é assim: quando a gente não recebe a bênção na hora que a gente quer, a gente começa a pensar assim, ó o diabo soprando no ouvido: mas será que vale a pena mesmo na igreja? Será que vale a pena mesmo a gente servir? O que eu estou fazendo dando dízimo? Não consigo botar minhas contas em dia. E o diabo vem e fica colocando essas coisas na tua cabeça. E João começou a chorar. Imagina ele chorando. Cabelão, barbão, aqueles vestidão, rosto tudo lambuzado, chorando, chorando. E um dos anciões vem e fala assim: ô João, espera aí. Tem alguém digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Tem alguém que pode garantir a vitória. Tem alguém que é maior do que Moisés. Tem alguém que é maior do que Abraão. Tem alguém que é maior do que Enoque. Tem alguém que é maior do que Maria. Tem alguém que é maior do que Paulo. Tem alguém que é maior do que todo mundo. Tem alguém, irmãos. E Deus manda dizer que tem alguém segurando na tua mão, que é por isso que você já não deu cabo da sua vida. Você entendeu o que eu estou falando? Porque tem um aqui que estava pensando em se matar várias vezes. Você não fez isso porque tem alguém que te pegou pela mão até você chegar aqui e revelar para você: eu estava com você quando você nem olhava para mim. Irmãos, a igreja precisa de uma coisa: mostrar que Jesus está vivo, que o mesmo de ontem é o de hoje, será eternamente. A igreja tem que parar com esse negócio de autoajuda e aquele negócio que massageia o ego da pessoa, e tem que apresentar o Salvador da igreja, Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. E alguém falou assim: não chore, João. Ele não está no céu e na terra, mas ele está entre o céu e a terra, por isso que você não viu. Irmãos, eu quebrei a cabeça, agora não sei que eu quebrei a cabeça muitos anos e tentando procurar por que João não viu. Viu, irmãos? Porque muita gente, irmãos, se apega a pregador, se apega a nomes e fica seguindo esses pregadores que mais quer fama do que outra coisa, mas se esquece que o único que está entre o céu e a terra, o único que tem a cabeça no céu, o seu corpo cercado por todas as ordens angelicais, que tem o seu pé como latão reluzente, o único que é o caminho até Deus, chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, não tem outro, é Jesus. Você pode glorificar a Deus porque Ele está aqui. Agora imagina João, olha a cena, descabelado, barbudo, chorando, com o olho todinho molhado de lágrima e tentando assim. E o ancião fala assim: olha aqui. E olha as palavras: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem no céu nem na terra, nem de ler e nem de olhar para ele.
Mas um dos anciãos me disse: não chore. Irmãos, em todo tempo Deus quer limpar dos seus olhos toda lágrima. Ele vai fazer isso para sempre, no novo céu e nova terra. Mas Ele me manda dizer: você que tem chorado, respira fundo, deixa Deus limpar a lágrima dos seus olhos, porque Ele tem coisa grande e especial esperando por você. Você vai sair daqui com suas lágrimas. Se chorar, vai ser de prazer e alegria de sentir a presença de Deus. Aí, irmãos, olha aí, não chores, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o descendente, a raiz de Davi, que venceu. O que é que ele venceu, irmãos? A morte. Porque ele levou todos os nossos pecados. O salário do nosso pecado é a morte. Ele pegou o nosso pecado e o nosso salário e morreu na cruz, 3 horas da tarde. Nem o sol brilhou naquele momento. Nem Deus pôde olhar para aquele momento. Mas antes dele morrer, a última palavra que ele disse: Pai, palavra em contabilidade em hebraico, nós conhecemos por estar consumado, mas na verdade está escrito lá assim: Pai, eu paguei a conta do pecado desse povo aí. Oh, glória a Deus. Fala a pessoa dada, Ele pagou a sua conta, pagou a minha também, por isso não me acusa mais. Ele pagou a sua conta, Ele pagou a nossa conta, os nossos pecados foram perdoados e ninguém mais pode nos acusar pelos nossos pecados, porque a graça nasceu na cruz. Agora presta atenção, eis aqui o leão da tribo de Judá. Então João está preparado para ver o que é um leão. Mas quando João limpa o olho, ele olha assim no meio, entre os 24 anciões, os 4 seres viventes, toda a ordem angelical, e Deus ele vê no meio. Ele não vê um leão. Ele vê um cordeiro. Um cordeiro como se havia sido morto, mas vivo. Ou seja, ele tinha a marca de facada aqui. Porque quando ia sacrificar um animal, para não judiar do animal, para a morte não ser violenta, o sacerdote que ia sacrificar, antes ele cortava a veia jugular. E aquele sangue que saía, colocava numa bacinha. Já expliquei para você. Era levado lá dentro do Santo dos Santos para untar a ponta, as 4 pontas da tampa da arca, chamado propiciatório. Quando ele olhou, ele viu um cordeirinho que tinha uma marca de facada no pescoço, com marca de sangue. Porque se você não enxergar o cordeiro, você nunca vai ver o leão. Vou falar de novo, se você não enxergar o cordeiro, você nunca vai ver o leão. Se você, irmão, não for um homem, uma mulher de sacrifício, você nunca vai ser como o leão da tribo de Judá. Quando ele fala, em continuidade do capítulo 5, capítulo 6, que ele comprou com seu sangue homens e mulheres de tribo, língua e nação, e fizesse para Deus reis e sacerdote, hoje você não é rei, você é sacerdote. Sacerdote, irmãos, o sapateiro faz sapato, o padeiro faz pão, o sacerdote faz sacrifício. Irmãos, eu sei que muitas igrejas pregam uma vida farta, um negócio que, irmãos, se toda a prosperidade que fosse pregada nas igrejas, não existia mais crente pobre de jeito nenhum. E o que mais tem é crente com o nome da SPC. Você vai no leilão de carro, está cheio lá. Foi Deus que me deu, Deus é fiel, e tem um peixinho, está tudo no leilão lá. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção. Você tem que entender, irmãos, que você vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Dá uma glória a Deus. Quando Ele voltar a estabelecer o seu reino, Ele vem com a igreja. Coloca os seus pés no Monte das Oliveiras. A Nova Jerusalém que fala lá não é estrutura, não é concreto, não é pedra. É gente salva, é eu e você. É os judeus, os israelitas que foram salvos antes e na grande tribulação, e eu e você. Você vai estar lá, irmãos?
Nós somos a nova Jerusalém. Ele vai estabelecer em Jerusalém o seu governo. Quando ele botar os pés na terra, todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor. E os reis da terra virão até ele e se prostrarão e reconhecerão que ele é o Senhor dos senhores. Ali, irmãos, você vai ser designado para reinar, para ser representante dele, governador dele, prefeito dele, em algum lugar na terra, durante 1000 anos. Mas você tem que entender, irmãos, que hoje você serve a Deus com sacrifício, para você poder ser rei. Porque se você quiser ver leão, você tem que enxergar um cordeiro. Vou falar de novo. O leão da tribo de Judá só está aqui hoje como leão, porque ele foi cordeiro de Deus, morto numa cruz, imolado, que tira o pecado do mundo. É motivo suficiente para você pular e dar umas piroletas aí. E olhei o que estava sentado no meio do trono, 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como se havendo sido morto. Ele tinha 7 olhos. Significa o quê? Que ele tem o olho em todo lugar. Aquilo que você faz escondido, você pode fazer escondido, dele você não faz. E o olho dele é tão penetrante, irmãos, que ele não sabe só o que você faz, ele não vê só o que você faz, mas ele vê o que você pensa, ele vê o que você sente, ele sabe tudo que vai na tua cabeça. E apesar da gente ainda, depois de querer pensar uma porção de porcaria, ele manda dizer para você: você não sabe os pensamentos bons que eu tenho a favor de vós. Pensamento de cura, não de doença. Pensamento de paz, não de tribulação. Pensamento de prosperidade, não de miséria. Você não sabe os altos planos que eu tenho, porque eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede ou pensa. Então deixa eu operar na sua vida, deixa o cordeiro passar. E 7 chifres, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Você encontra isso no capítulo 11 de Isaías, versículo 1 e 2. E eu quero continuar aqui, irmãos, para a gente terminar. Ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, Deus, seu Pai, e havendo tomado o livro, os 4 animais, seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro. Você pode ter um belo diploma, mestrado, doutorado, você pode ter uma grande empresa, diante dos homens você ser uma grande pessoa, mas diante de Deus nós somos um grão de areia, que Ele colocou luz e fez como se fosse uma estrela no céu. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Mas está entendendo mesmo? Eles se prostraram. Se aqueles seres se prostraram, se os querubins, se os serafins se prostraram, e todos os salvos representados pelos 24 anciões se prostraram, o que você vai fazer nessa noite, numa noite de Santa Ceia? Você vai se prostrar. Você vai se prostrar e reconhecer a majestade do Todo-Poderoso, daquele que deu a sua vida por você, e de seu Pai que deu o seu Filho, que amou o mundo de tal maneira, que por ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E diz que eles tinham 2 coisas na mão, 2 coisas na mão, 2 coisas, 2, harpa e salva. A salva naquele tempo não era que nem agora, é como se fosse um prato. Até nos Estados Unidos, uns tempos atrás, você assistia filme assim, evangélico, quando passa lá a oferta, lá passa lá uma cestinha lá. Ou seja, significa lugar que você coloca oferta. E na outra mão, harpa.
Porque você não tem noção do que essas duas coisas podem fazer. Você não tem noção. Você não tem noção. Paulo estava preso, não tinha advogado, levou 39 chibatadas, com os pés presos no tronco, e eles resolveram cantar. Deus não está preocupado se você canta afinado, Deus não está preocupado se você canta com playback ou se você fez aula de canto. Deus está preocupado se você canta, se você louva. E se você hoje, agora não estamos cantando, mas você pode abrir a boca e glorificar o nome de Jesus. Você não tem noção, dá um dó para mim. Você não tem noção do que o louvor pode fazer. Quer ver o que o louvor pode fazer? Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as cadeias quebrando. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Agora você imagina a conversa lá no céu. Dizem que 3 achibatadas daquela era suficiente para o cara ficar retardado. Ele teve 39. Olha os demônios, ficou retardado. Está com as costas cortadas, com o pé no tronco, está cantando. Isso é uma coisa automática, é uma coisa psicológica. Não tem nada a ver com a adoração. Mas Deus lá do céu falou assim: eu não aguento ver isso. Eu não aguento ver um negócio desse. O cara levou 39 achibatadas. Está com as 2 pernas presas no tronco. E ainda está cantando. E mandou um anjo e fez a cadeia tremer, as portas se abrir, os cadeados quebrar, as correntes cair por terra. E libertou Paulo, porque o louvor tem poder, irmãos. Louvor tem poder. Tem poder. Louvor pode muito mais do que você pensa. Você não tem noção do que ele pode fazer. Quando você louva, você está no centro da vontade de Deus. Você tem uma função na igreja, você tem um cargo na igreja, você tem uma profissão lá fora. Você é pai na tua casa, você é mãe lá dentro da tua casa, você é filho. Mas no reino de Deus Ele te predestinou, te criou para o louvor. Porque quando você agrada a Ele, você é forte. A alegria do Senhor é a nossa força. Josafá estava lá, 3 povos contra ele. Os moabitas, amonitas, moradores do Monte Seir, se reuniram. E Judá tinha acabado de se separar de Israel. 2 tribos. Sem condição nenhuma. E Josafá reuniu o povo e se pôs a orar. E proclamou um grande jejum, até que um tal de Gesiel falou assim: nessa batalha vocês nem vai ter que pelejar. Essa batalha eu vou pelejar por vocês. Vocês só vão descer o morro cantando. Leva a arca na frente, manda o sacerdote colocar roupa de cerimônia e os levitas colocar roupa de festa. Manda ele levar a harpa nas suas mãos, eles vão na frente. E quando eles chegaram lá, os 3 povos se desentenderam, se mataram.
E eles ficaram 3 dias carregando despojo daquele povo e se enriqueceram. Você não tem noção do que o louvor pode fazer na tua vida, mas você não tem noção também do que o sacrifício pode fazer na tua vida. Naquela salva, irmãos, tem oração, tem jejum, mas tem oferta. A oferta e o dízimo é tão poderoso que lá no livro de Malaquias Deus fala assim: se você ofertar e se você dizimar, as nações vão te chamar de bem-aventurado. E quando tiver tempo de chuva, eu vou mandar chuva. E quando for tempo de seca, eu vou mandar chuva. E tem mais, eu vou abrir para você a janela do céu. O sacrifício é tão importante, irmãos. É tão importante que quando Deus sacrifica o seu filho, Ele tem direito a nos receber de volta nos braços dele. E eu vou terminar aqui dizendo: e cantavam um cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e nação, povo, para o nosso Deus, para fazer deles reis e sacerdote. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e o número dele era milhões e milhões e milhares e milhares. Eu e você estava lá. Na mente de Deus nós já somos salvos. Na mente de Deus nós já estamos no céu com Ele. Na mente de Deus nós já estamos na festa das bodas do Cordeiro. Então glorifica o nome de Jesus, porque isso é poderoso, isso é grande, isso é força para você. É a maior esperança. Sabe, mano, ele fica tão preocupado em pagar a parcela do carro. Ele fica tão preocupado porque precisa fazer uma reforma lá em casa. Tão preocupado porque, puxa vida, a gente quer fazer o negócio e não dá. Mas alegrai-vos. Eu vou falar o que ele disse para os seus 70 quando saíram para pregar. Alegrai-vos. Não porque você viu Satanás submeter ao nome de Jesus, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Vamos aplaudir Jesus, o Rei da Glória, o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o que era, que é e que sempre será, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, a estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de Sarão, o bálsamo de Gileade, o Filho do homem, o Filho de Deus, o homem de Nazaré, o noivo da igreja, o Salvador do mundo.